Agora a gente segue por aqui porque o velório do ex-ministro e ex-deputado federal Raul Jungmann ocorrerá em cerimônia reservada a familiares e amigos próximos. Ele estava internado no DF-Star e lutava há anos contra um câncer no pâncreas. Sobre este assunto a gente conversa agora com o Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa. Tudo bem? Bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia, Thalita. É uma notícia triste em um momento muito difícil do nosso país. É, Eu fui pode prosseguir, pode deputado prosseguir. com o Raul Jungmann. Nós somos colegas na Câmara e ele foi o meu sucessor no Ministério da Defesa e com quem eu pude fazer a transição dos temas, dos assuntos do Ministério. E convivemos durante muito tempo, porque ele foi também presidente do IBAMA, foi ministro da Reforma Agrária, foi ministro da Defesa, foi ministro extraordinário da Segurança Pública no governo do presidente Michel Temer. Raul Jungmann era um quadro político polivalente, era um homem de muitas atribuições, de muitas qualidades, e é uma perda muito grande para o país, porque, além de tudo, era o interlocutor em qualquer situação em que estivesse, ou no governo ou na oposição, era sempre alguém com quem se podia dialogar de forma construtiva, mesmo na divergência. E por essa razão é que é lamentável que o país, nesse momento, lamente uma perda tão importante na sua vida pública. Ministro, o senhor fala sobre esse ponto de interlocução, né, de Raul Jungmann e o que todos, né, nas homenagens, nas despedidas, nos textos que foram divulgando, publicando, pontuaram bem, né? Disseram que, como poucos, ele teve essa abertura ou esse caminho muito fácil no Congresso, e aí eu digo fácil não nos debates, né, mas fácil nas relações no Congresso, no Executivo, e em uma época de tanta polarização, o Jungmann deixa isso também como legado, né? Sim, eu convivi com o Jungmann nas duas situações. Eu era líder do governo do presidente Lula e ele era líder de um partido de oposição. Mas nós dialogávamos em torno, principalmente, dos temas com os quais ele tinha familiaridade, como é o caso da reforma agrária, por exemplo, já que ele foi o ministro do Desenvolvimento Agrário no governo do presidente Fernando Henrique e com uma folha de serviços muito bem avaliada, porque o presidente Fernando Henrique realizou, pelo menos, a reforma agrária com mais de 300 mil assentamentos durante a sua gestão. E depois nós construímos juntos a Frente Parlamentar de Defesa Nacional. Ele teve a iniciativa de organizar essa frente parlamentar, que é um assunto que nem sempre interessa ao Congresso, interessa aos parlamentares, mas ele tinha essa preocupação com esses temas de repercussão nacional, como segurança pública, defesa nacional, a reforma agrária, e nós conversávamos, mesmo quando ele era da oposição e eu tinha alguma função de governo ou na situação, havia diálogo. E quando havia o inverso, que ele, na época em que era do governo do presidente Fernando Henrique, eu era da oposição, mas o diálogo era sempre uma marca comum, um traço comum, não só na nossa convivência, mas na atuação do ex-ministro Raul Jungmann, porque isso era um traço da sua personalidade, era um traço da sua vida política, ter sempre suas opiniões, suas posições em relação à vida política do país, mas ter sempre uma atitude de buscar o diálogo como uma forma de enfrentamento dos desafios e dos problemas do Brasil. E até é importante a gente ressaltar esse legado, essa construção de Jungmann, porque assim, hoje a gente observa, principalmente em temas sensíveis, né? Vou colocar aqui para a gente discutir a segurança pública, que hoje tem sido esse debate de muitas polêmicas, né? De falta de consenso entre executivo e legislativo. E na sua época, Jungmann também travou aí, alguns debates mais acalorados, mas conseguiu trazer desfechos menos polarizados, né, ministro? Porque no Brasil a política vem conhecendo uma escalada de polarização. Uma polarização que muitas vezes
traz junto a intolerância, o radicalismo que é desnecessário, porque há, em certos momentos, que você precisa mesmo de posições firmes das suas convicções, dos seus pontos de vista, mas aqui no Brasil que está em curso um processo de intolerância, às vezes até de ódio na política, nas relações políticas, o que, de fato, não ajuda o país a encontrar os seus caminhos. O que ajuda o país a encontrar os seus caminhos é sobrepor a uma solução ou uma opinião uma outra e fazer com que elas possam competir, disputar entre aquela que tem a melhor aproximação com a solução do desafio. No Brasil, nós adotamos somente a radicalização. E quando se tratava de personalidades como Raul Jungmann, você sabia que haveria posições firmes, mas não haveria a intolerância, não haveria o desrespeito, não haveria o radicalismo que inviabiliza a solução. E que nós então tenhamos, por favor, numa hora como essa, o respeito por essa trajetória, que ela tem um sentido, que a vida do Raul Jungmann, a sua trajetória política, tem um sentido pedagógico, tem um sentido educativo. E quem sabe a maior homenagem que possa se prestar a esse homem público é exatamente esse aprendizado. A maior homenagem que se pode prestar ao ex-ministro Raul Jungmann é exatamente o sentido da sua trajetória como um homem de diálogo. Eu acho que isso é o que nós deveríamos considerar, já que ele não se encontra para receber pessoalmente essa homenagem, que a sua memória seja homenageada dessa forma, pelo que ele prestou de serviço ao país, porque a única homenagem que perpetua a memória de alguém é exatamente a lembrança das boas ações que praticou na vida, principalmente quando se trata de uma vida pública. Agora, ministro, você que teve esse contato, o senhor que teve esse contato, né, próximo com o Jungmann, o papel dele ou o que ele fazia no cenário político, né, a forma como ele se posicionava em diversos cargos que ocupou, esse diálogo tão latente que o senhor acaba de destacar, esse também era o perfil dele fora, nos bastidores, quando se fala de Jungmann fora desse papel político, desse papel articulador, né, desse papel que transitava pelo Congresso, pelo Executivo, o que a gente também pode destacar sobre ele fora dali? O que pode se destacar, Thalita, na vida pessoal do ex-ministro Raul Jungmann era que é uma pessoa muito querida, porque era altamente civilizado, educado nas relações pessoais. E eu tive a oportunidade de conviver muito de perto com o Raul Jungmann e ver como ele era querido e admirado pelas pessoas exatamente por a sua forma educada, civilizada de comportamento. Era uma pessoa que sempre que podia fazia o bem, que sempre que estava ao alcance dele apontava uma solução, prestava serviços e favores a quem precisasse da sua necessidade pessoal ou pública. Não era apenas como um ministro, como um líder político que ele tinha esse comportamento. Na vida pessoal também era alguém muito educado e muito prestativo. E por essa razão nós vamos testemunhar que há um grande círculo de amigos, de admiradores e de pessoas que vão lamentar a perda do nosso país, a perda do Raul Jungmann, que é uma perda para o Brasil. E entre todas as homenagens, ministro, a gente tem diversos aqui, né, de ministros do Supremo Tribunal Federal, de parlamentares, mas queria destacar um trechinho que foi até colocado pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, dizendo que Jungmann foi um homem político de rara integridade e a sua trajetória confunde-se com a própria história da redemocratização brasileira, né? Mais do que os cargos que ocupou, permanece esse exemplo aí de dignidade de quem serviu o país e de quem também foi crucial, segundo, né, diversas manifestações, para essa virada de chave do diálogo, da comunicação, né, entre os poderes. Exatamente. Era uma das figuras da República
com quem Raul Jungmann mantinha uma relação muito próxima. Aliás, uma das duas últimas atividades das quais participamos conjuntamente foi exatamente em uma mesa sobre segurança internacional proporcionada por esse encontro que o ministro Gilmar Mendes organiza em Lisboa. E uma das mesas sobre segurança internacional, presidida pelo diretor da Faculdade de Direito de Lisboa, contou com a minha presença e com a presença do Raul Jungmann, quando nós discutimos a presença do Brasil no sistema internacional de segurança pública e de defesa, com uma outra autoridade que estava presente. E o Raul Jungmann sempre era requisitado para esses temas de relevância nacional e de relevância internacional. Então, você lembrou esse episódio, de fato, havia uma relação muito próxima entre o ministro Gilmar e o ex-ministro Jungmann, e uma das últimas atividades com a qual nós tivemos uma convivência e que participamos conjuntamente foi essa mesa em Lisboa sobre segurança internacional e defesa do sistema internacional. E o Jungmann sempre falava com propriedade sobre esses assuntos. Perfeito. Ministro, muito obrigada, viu, pela tua participação. Ficam as nossas homenagens por aqui. Até uma próxima e um excelente dia para o senhor. Muito obrigado. Um bom dia.